Meus irmãos, a paz do Senhor. Gente, mais uma noite poderosa aqui na Debras Itapevi, aqui na Vigília. Eu sou o presbítero Gustavo, tô aqui hoje com a evangelista Vitória também. A paz do Senhor. E o nosso convidado de hoje, que acabou de pregar, é o pastor Adson Belo. Pastor, a paz do Senhor, boa noite. A paz do Senhor, Gustavo, a paz do Senhor, Vitória, a paz do Senhor, todo mundo de Itapevi. O senhor mais uma vez aqui, Janeiro Profético, Júlio Renovação, o senhor tá sempre aqui. Sempre aqui. Na verdade, já tô me tornando membro daqui. Tá quase a Debras Itapevi já. Pastor, o senhor é pastor-presidente da IMAF, Isso. certo? Como é que o senhor faz para conciliar, atender a agenda, ser um pastor-presidente, ser pai de família? Conta pra gente. Você sabe que tudo na vida que você organiza, você consegue atender. O que falta em nós é organização. A Bíblia diz em João capítulo 6 que uma multidão só foi alimentada porque Jesus ensinou que é organização. Como conciliar tudo? Ser diretor de um instituto, presidir uma igreja, ser pai, ser esposo, é só se organizar. Tudo na vida que você organiza, você tem tempo para tudo. Uma aula do nada, Vitória. Do nada, uma aula aqui pra gente. É o nosso mestre, né? Diretor da Itepa Bible College, um grande mestre. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu ministério, Obrigado. por aquilo que o Senhor confiou. E uma vez o Senhor veio aqui e ministrou uma poderosa palavra no congresso da UMADSE e falou que teve uma experiência muito grande com Deus, logo quando era adolescente. Entrou no seu quarto, dobrou os joelhos. Nos conta essa experiência. Na verdade, naquela feita, eu fiz questão de repartir com vocês, com os jovens, com tantos, uma experiência transcendente que eu tive. Como eu disse, às vezes, como eu disse na mensagem hoje, nessa madrugada, às vezes as pessoas conciliam teólogo ou teologia sem espiritualidade. Sim. Mas é o contrário. A teologia apaga o fogo estranho e acende o fogo verdadeiro. Glória. Eu tinha 16 para 17 anos, depois de um momento tão terrível, foi a minha primeira pregação. Eu me lembro como hoje, Mateus 7:24, Assembleia de Deus do Belém, Iguatemi. Eu não preguei nada. Na verdade, eu estudei muito, falei 7 minutos e não tinha mais assunto, e o povo ficou com o braço cruzado dizendo, até que hora que ele vai falar? Acho que muita gente se identifica. Eu cheguei em casa muito desanimado, apaguei a luz do meu quarto, dobrei os joelhos e me debrucei sobre a cama e peguei minha Bíblia. Vocês sabem que quando você fecha os olhos, mesmo com os olhos fechados, quando acende uma luz num ambiente, você percebe. E eu percebi que uma luz acendeu no meu quarto. Não me pergunte quem era, não me pergunte o que era, porque eu não abri os olhos. Mas eu senti que alguma coisa estava no meu quarto. Eu fui envolvido por uma presença. E aí alguém sentou do meu lado. E quando sentou, aonde eu estava debruçado sobre a cama, aquela cama cedeu. E eu senti uma presença de Deus, senti algo de Deus. De repente se levantou e a luz apagou. Quando eu abri os olhos, a minha Bíblia estava sobre a cama, e quando eu abri a Bíblia, os textos da Bíblia começaram a saltar aos meus olhos, e naquele dia, o Espírito de Deus disse, estou te dando a ciência da palavra. E eu disse para vocês naquele dia, que o Senhor, a partir daquele momento, me deu a ciência da palavra, mas eu continuei estudando. Eu fiz o bacharel, fiz o pós, fiz o mestrado. Eu sei que tenho a ciência da palavra, mas eu continuei estudando e mergulhando, porque quanto mais profundo você for, mais pepita de ouro você tem. Pastor, existe algum segredo para ter uma experiência com Deus? Sim. Qual? Qual é o maior segredo? Ter sede de Deus. Meu Deus. O grande problema da nossa geração é uma geração que não tem sede de Deus, quer as coisas de Deus. De novo, como é que eu faço para ter um relacionamento profundo com Deus? Não são as coisas, é Deus. A Bíblia diz que um dos homens mais importantes no texto veterotestamentário foi Enoque. Sim. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus. A palavra andar é um verbo, é uma expressão hebraica. Andar não é andar de vez em quando, é andar sempre. E andar com Deus não é um meio, é o fim. Meu Deus. De novo, andar com Deus não é um meio de ter algo, é o fim de tudo. Então, como é que eu faço para me relacionar com Deus? É quando eu entendo que andar com Deus não é ter coisa, é o fim de tudo. Meu Deus. Pastor, só mais uma pergunta. Qual é a sua rotina de estudo? Porque eu sei que o Senhor manda muito bem no grego, no hebraico. Eu que sou aluna do Senhor, sei que o Senhor fala muita coisa. Eu fico, Jesus, será que um dia eu vou chegar nesse nível? Qual que é a sua rotina de estudo? Porque o Senhor é pastor itinerante, permita-me dizer. Claro. É professor,
Como que o senhor faz pra administrar tudo? É engraçado, muita gente... Pai de família. Isso, esposo, e pego férias. Por exemplo, eu tô aqui com vocês nesse exato momento em Itapevi, daqui a pouquinho vou pegar a estrada e vou pro sítio pra minha família em Extrema, porque eu vou passar 4, 5 dias com eles lá, jogando futebol e fazendo churrasco. Merecido, merecido. Não tem essa. Tudo que a gente organiza, a gente tem tempo pra tudo. Mas muitos alunos e muitos membros pensam assim, qual é a sua rotina? Minha maior rotina, esse ano eu comemoro 20 anos de ministério. Meu Deus. Alguém pergunta, como é que o senhor estuda pra pregar? O segredo tá aí, eu nunca estudei pra pregar. Eu estudo pra conhecer Deus. Meu Deus. Ainda que os assuntos sejam distintos. Por exemplo, eu preguei na vigília, é um assunto distinto. Mas na segunda e na quarta eu dou aula no Itepa Bible College. No domingo eu prego na cidade de Maf, são uma mensagem pastoral. Entretanto, a mensagem é de Cristo, mas a linguagem muda. Então eu não estudo para pregar, eu estudo para conhecer Deus. É isso que faz a diferença. Toda a diferença. Por isso que eu disse a vocês já em sala de aula, como o grande teólogo John Stott, eu não domino o sermão, eu sou dominado pelo sermão. Pastor, eu lembrei de uma outra situação, se eu estiver errado, o senhor me corrija. De uma vez que o senhor também veio aqui, faz um bom tempo já isso. O senhor falou de uma situação que o senhor não queria mais ser pastor, não quero mais nada. Quando chegou em casa, viu sua filha com terno. Isso. Pode falar sobre isso? Eu ministrei com vocês aqui uma reunião de obreiro, foi em 2020, no auge da pandemia, e eu preguei sobre Davi cansado. E naquele dia eu falei para vocês, até Davi se cansou. Quando você pega o texto de João, capítulo 4, verso de número 3 a 5, o texto diz assim, e Jesus cansado do caminho sentou na beira do poço. Davi cansou, Jesus cansou. Aí eu digo na mensagem, eu também um dia me cansei. Meu Deus. Esse é o grande problema. A gente acha que a gente não pode se cansar. Pode sim. É. Se Davi se cansou, Jesus se cansou, e eu, depois de um dia, de um cansaço ministerial, emocional, cheguei em casa e disse, eu não quero mais pregar. Eu cansei desse negócio. Cansei. Quando eu cheguei em casa, minha filha mais velha, a Agatha, que tem 15 anos hoje, tava com um terno meu. Naquela época eu pesava 160 quilos. Você falou que era um terno bem E grande. isso não era nem um terno, era uma tenda de Moisés, né? Literalmente. Então a Agatha tava com o meu terno, com a gravatinha minha, gravatinha não, gravatona na época, e eu entrei e ela disse bem assim, pergunta por quê? Porque é um jargão que eu utilizo pregando e dando aula. E eu dei um cheiro nela e entrei pro quarto, e quando eu tô tirando meu terno, Deus disse pra mim no quarto, você tem direito de cansar, mas não tem direito de parar. Meu Deus. Isso foi a maior resposta da minha alma. E se eu pudesse dar uma palavra a todos os nossos telespectadores você tem direito de cansar, mas não tem direito de parar. Isso aí eu peguei pra mim, por isso que eu lembrei assim, eu peguei pra mim, eu passo, a Vitória e eu, nós somos líderes de adolescente aqui, sempre que eu posso eu falo isso, exatamente isso, é bom até que vai ficar gravado, todo mundo vai entender melhor. Você sabe, Gustavo, que Martin Luther King Jr., o grande homem do direito e o grande pastor batista que marchou da cidade de Selma até o Espelho d'Água e trouxe o grande grito de independência, ele dizia 4 coisas. Você tem 4 possibilidades de chegar no destino. Ou você chega voando, ou você chega correndo, ou você chega andando, ou você chega rastejando. Ele está dizendo bem assim, não importa como você chegar. Sim. Algumas pessoas vão chegar no destino voando, outros vão chegar correndo, outros vão chegar andando e outros vão chegar rastejando. Mas o importante não é como, é chegar.